Os revolucionários. Existencialismo ultrapassa em Sartre. Olá, eu sou André Rasso Barreto, seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Frase de Jean-Paul Sartre: nunca se é homem enquanto não se encontra alguma coisa pela qual se estaria disposto a morrer. Breve biografia de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Charles Aymar Sartre, nascido em Paris 21 de junho de 1905 e morto em Paris 15 de abril de 1980, foi um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. Acreditava que os intelectuais têm de desempenhar um papel ativo na sociedade. Era um artista militante e apoiou causas políticas de esquerda com a sua vida e a sua obra. Repeliu as distinções e as funções problemáticas, e por este motivo se recusou a receber o Nobel de Literatura em 1964. Sua filosofia dizia que no caso humano, e só no caso humano, a existência precede a essência, pois o homem primeiro existe, depois se define, enquanto todas as outras coisas são o que são, sem se definir, e por isso sem ter uma essência que suceda à existência. Ele também é conhecido por seu relacionamento aberto que durou cerca de 51 anos, até sua morte, com a filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda não é membro do Oliver Club? Seja membro em olivertalk.com/Oliver Club e tenha acesso ao Teatro das Ideias, nossa escola de formação clássica baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Aprenda conosco por apenas R$ 29 ao mês ou R$ 290 ao ano. Além do Teatro das Ideias, tenha acesso a muitos conteúdos exclusivos, a revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books, descontos nos cursos e muito mais. Sempre lembrando que a maneira com a qual você ajuda a gente, ajuda a Luciana e eu a continuarmos fazendo o podcast, que sempre será aberto e gratuito, mas você ajuda comprando mais produtos, né? Se inscrevendo no Oliver Club, onde você vai ter acesso ao Teatro das Ideias e muito mais. Agradeço ainda aos nossos parceiros, Mr. Romanini, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja, a Wake Up Imperium, link na descrição, e Chico Castellano, que edita aqui os áudios do Oliver Talk e é o responsável pela acentuada ascensão de qualidade nos áudios deste podcast. Pois bem, nosso personagem de hoje, então, como já dito, é Sartre. E esse episódio, ele é um episódio muito especial, porque ele é o único episódio onde eu vou compartilhar com vocês, além das inserções pessoais, né? Quem está acompanhando a série aí religiosamente já viu como que a coisa está funcionando, né? Então o podcast ele tem uma base bibliográfica, mas evidentemente que ele tem as inserções que eu vou fazendo. Mas o episódio do Sartre particularmente, eu vou me servir tanto do Pensadores da Nova Esquerda do Scruton, como dos intelectuais do Paul Johnson. Posso estar sendo traído pela memória, mas acredito que esse vai ser o único episódio em que isso vai acontecer, onde eu vou usar os dois. Nos anteriores eu usei ou um ou o outro, e nos próximos eu imagino que seja a mesma coisa. Mas neste aqui vocês vão ter compartilhadas com vocês as reflexões feitas sobre Sartre, tanto pelo historiador inglês Paul Johnson, quanto pelo filósofo também inglês Roger Scruton. Ainda, eu vou começar pelo Paul Johnson, mas eu quero dizer que o Sartre, a gente começou a trilha desse podcast com pensadores mais conhecidos, né? Mesmo o Rousseau, depois o Marx, depois o Gramsci. Aí a gente teve um intervalo, a gente teve o Lukács. E eu notei, pelo menos no YouTube, menos pessoas ouviram o episódio do Lukács. Talvez porque, eu nunca ouvi falar desse cara, então ele não deve ser importante. Meus amigos, ouçam o episódio do Lukács, seja no YouTube, seja no SoundCloud, seja onde for, ouçam. Lukács é tão importante
e tão perigoso quanto todos os anteriores e todos os subsequentes, tá? Então, não deixem de ouvir caso você tenha perdido o episódio sobre Lukács. E antes de falar do Johnson, antes de falar o que o Paul Johnson compartilhou conosco sobre o Sartre, uma frase do Scruton também resumindo um pouco quem é o Sartre, né? Mais do que o que pensou, quem é, né? Então, o Scruton diz sobre o Sartre: nenhum pensador europeu é mais verdadeiramente representativo da inteligência pós-guerra que Jean-Paul Sartre, e nenhum atesta melhor a consciência coletiva desta inteligência como uma consciência do inferno. Ao mesmo tempo, os escritos de Sartre são charmosos, mefistofélicos, seduzindo o leitor com um tipo de graça diabólica em direção ao altar do nada, onde tudo que é humano é lançado às chamas. Nada vive na prosa de Sartre, exceto a negação, mas esta negação é multiforme, lírica e infinitamente atraente. Ela pode jorrar em lances de surpreendente beleza ou rosnar ameaçadora, às vezes. É como o clarão de uma bomba atômica sobre toda a humanidade, mas repentinamente se torna obscura, secreta e sem sentido. Então isso é uma citação do Scruton sobre o Sartre, né? E o Scruton ele também chama a atenção que o Sartre, talvez não pareça para alguns, talvez alguns não tenham se dado conta disso, mas para o Scruton, e depois eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, mas lendo o Scruton, isso me levou a essa reflexão e a uma concordância com ele, que o Sartre ele foi um pensador de talentos múltiplos, né? Filosofia, literatura, ativismo, conseguiu ser influente e profundo, num certo sentido, em todos eles. Profundo não necessariamente quer dizer bom. E, portanto, esses talentos múltiplos do Sartre o colocam numa estatura parecida com a do próprio Marx, né? Então, o Sartre estaria aí numa condição de equivalência, né? Mesmo que não de igualdade, mas certamente de equivalência com o próprio Marx. Então, o Sartre também merece a nossa atenção aí dedicada, porque é um pensador de envergadura, né? E o que o Paul Johnson tem para compartilhar com a gente a respeito do Sartre, né? Então, para Johnson, né, a importância dos escritores é o seu papel como intelectual, isto é, como alguém que influenciou as gerações na adoção de novos estilos de vida, de novos valores sociais e de contestação à tradição judaico-cristã do Ocidente. Sendo um conservador convertido, Johnson achava que esses escritores tiveram uma vida repleta de auto-engano e infelicidade. Então, como eu disse, esse é o fio condutor, né? Esse é um dos fios condutores dessa série, que é esse argumento do Paul Johnson quando ele reúne todos os pensadores que ele, de certa forma, ali biografa, né? Então, o fato, por exemplo, de Sartre e Russell não aceitarem o papel da monogamia não os tornavam mais infelizes, né? Ao contrário, todos sempre aproveitaram ao máximo o fato de seus talentos serem compensados por um grande interesse sexual por parte das seguidoras, né? Por que esse ponto é importante? Porque para o Paul Johnson, esse liberalismo sexual trazia infelicidade para os autores que ele está biografando, o que é um argumento que pode ser eventualmente contestado. Talvez para eles, pelo menos no caso específico, isso era motivo de felicidade, mas no quadro geral não. Mas precisa ver se eles próprios vislumbraram esse quadro geral. De qualquer forma, para o Paul Johnson, isso é um sinal de infelicidade, o que não está de todo errado e absurdo, né? Porque as revoluções sexuais, elas sempre foram prometedoras da felicidade, né? Olha, quando você se livrar das amarras sexuais, né? Quando você tiver relacionamento aberto, diversos parceiros ou parceiras, etc, etc. Quando a sociedade englobar isso, a sociedade será feliz, e a gente já vive há anos essa realidade, e as pessoas não apenas continuam tão infelizes quanto sempre foram, quanto as pessoas, na verdade, estão mais infelizes do que elas eram no começo do século passado, por exemplo. Então, embora esse argumento do Johnson seja, como qualquer argumento, questionável no certo sentido, ele tem um motivo forte para colocá-lo. Como conservador, Johnson contestou o viés esquerdista da dupla Russell e Sartre na criação do Tribunal de Crimes de Guerra, que visava enquadrar a política norte-americana no Vietnã como genocídio. Mas quem viveu aquela época e o rescaldo posterior à retirada norte-americana do Sudeste Asiático
sabe muito bem que a sociedade americana se penitenciou por ter se envolvido com aquela guerra. O meia-culpa foi bradado por figura não menos importante como Robert McNamara, o então secretário de Estado dos presidentes Kennedy e Johnson. Lyndon Johnson aqui, né? Não Paul Johnson, evidentemente. Em Sartre, vemos o caso de um intelectual sensacionalista que criou em torno de si um mito do filósofo pensante e ativista. Johnson garimpou nas mentiras de Sartre a revelação de sua personalidade, quando afirmava que lia 300 livros por ano, logo depois de deixar a universidade. Tendo um olho meio torto e dificuldades visuais, certamente seria o caso de ler quase um livro por dia, uma impossibilidade prática em qualquer circunstância. Então a mentira, mesmo que a mentira até trivial, num certo sentido, é uma constante também em todos esses pensadores analisados. Sentado no Café Flore, no inverno de 1942 e 1943, Sartre escrevia diariamente o ser e o nada, l'être et le néant. Sobre as 722 páginas do livro, Johnson cita um comentário de Simone de Beauvoir, que fala de uma passagem em que Sartre cita os buracos em geral e outros que enfoca o ânus e o estilo de fazer amor à italiana. Para mostrar que Sartre era um tipo autoritário e perverso, Johnson fala que Simone de Beauvoir tornou-se uma escrava dele desde o momento em que o conheceu até o dia de sua morte. Nos anais da literatura existem poucos casos piores de um homem explorar uma mulher. Posteriormente, o Paul Johnson avança para as falácias intelectuais de Sartre, e foca no caso da ambiguidade de Sartre com relação à União Soviética. Johnson não consegue entender o caráter oportunista do mundo latino, onde incontáveis intelectuais fizeram fama na sombra dos respectivos partidos comunistas. No Brasil temos Jorge Amado e outros tantos. Como na forma de dispor de um interminável exército de resenhadores de livros à disposição de seus prestigiados talentos e de uma idiotia intelectual que servia de base de apoio e admiradores. Na psicologia do oportunismo vigente ad aeternum, tudo se passa no entendimento de que uma sociedade liberal tem que necessariamente ser tolerante com seus dissidentes, enquanto uma sociedade totalitária, a recíproca não é verdadeira. Como o aparelho midiático está nas mãos ou de tolerantes ou de saqueadores, então é melhor estar do lado dos saqueadores em acordo sobre o futuro incerto, mas proclamado como inexorável, do que dos tolerantes, certos sobre um futuro duvidoso. Para a mentalidade das igrejinhas, o que importa é a posição do intelectual no âmbito da generalidade e não da particularidade, onde entra seu eu individual. Por isso, Sartre é a consumação da esperteza, o que não significa que não tivesse talento, apenas que seu talento não lhe renderia tanto quanto sua postura moral em favor de causas altamente demagógicas, como a de posar na rua distribuindo exemplares do jornaleco maoísta La Cause du People, do Pouvoir. Na verdade, confesso que estou confuso aqui, porque o título parece que mistura francês e inglês, tá? La Cause du People. Se fosse povo... Bom, enfim, a causa do povo, o jornaleco maoísta A Causa do Povo, não por concordar com seus termos, mas como a da eterna luta em favor da ideia de liberdade de expressão. Sartre foi um talento literário comprovado e um filósofo de poucas ideias e muito barulho. Johnson chega ao ponto de revelar sua predisposição para escrever o livro. Então, o Sartre, Marx e Rousseau são três personagens muito importantes para o Paul Johnson e quase que motivadores da redação do livro. Embora constem ali outros pensadores, esses três são altamente importantes. Falar sobre a degradação moral de espíritos que impingiram o hedonismo na busca de mudar a sociedade e criaram a permissividade do nosso tempo, uma deterioração moral provocada pela militância cultural de homens como Connolly, Myler, Tynan. Neste grupo estava Fassbinder, o cineasta alemão viciado em drogas e promíscuo, James Baldwin, o famoso escritor negro norte-americano da segunda metade do século passado, também entrou no clima da permissividade e do ódio aprovado dos anos 50. Quanto mais ódio ele gerava, mais subserviência recebia. Os ecos de Rousseau eram incríveis. Então, os próprios outros pensadores citados e analisados pelo Johnson também reverberam esses três, acabam reverberando Rousseau, Marx ou Sartre. Então, é interessante aí para quem for se aventurar na leitura do Paul Johnson, vai estar com um gabarito bem interessante aí para fazer a leitura do livro. E aí, por isso que eu também estou citando esses pensadores menores, mais nanicos,
esses de fato menos conhecidos, mas que são ali citados pelo Paul Johnson. Baldwin associou-se aos intelectuais para os quais a violência era um ato legítimo daqueles que podiam ser definidos por sua raça, classe ou pobreza, como as vítimas da iniquidade social. O tema da violência justificada é uma das melhores análises de Johnson sobre o perfil dos intelectuais, incluindo aí Marx, Sartre e Rousseau. Vale para o espírito acadêmico que ronda as universidades e propala as cotas raciais. Por fim, a obsessão de Johnson por detalhes da vida sexual dos intelectuais pode surpreender o leitor, ou não. Seria um comportamento típico de tabloides ingleses? O fato é que, ao descrever a controvérsia do debate entre a escritora pró-soviética Lillian Hellman e Tallulah Bankhead, uma artista de teatro que era sua inimiga por razões de ciúmes sexuais, Hellman cita em sua autobiografia que Bankhead insistia em mostrar aos visitantes o seu gigantic erect penis. Então, enfim, parece que essa temática sexual ela acaba sendo inescapável, né? E é interessante notar como que esses sujeitos, quase que sem exceção, tinham algum tipo de perturbação sexual, né? Enfim, então aí eu encerro a seleção de reflexões trazidas pelo Johnson e retomo o Roger Scruton sobre Sartre. Então vejamos aqui. O Scruton diz: a premissa que inicia o argumento de Sartre é expressa assim: a existência precede a essência. Se alguém que está ouvindo aí conhece o Sartre, é muito provável que o conheça por essa frase clássica, né? Talvez é uma frase que exige um certo treino filosófico para ser de fato entendida, para ser entendida na sua inteireza, né? Mas provavelmente quem conhece o Sartre conhece por causa dessa frase: a existência precede a essência, segundo o Scruton, um slogan cuja terminologia medieval é, de fato, fundamental para uma obra de teologia cristã invertida. Então, dentro das reflexões propiciadas pelo Scruton, a gente vai observar como também no Sartre nós encontramos isso. Então, existe por trás da mentalidade revolucionária uma coisa tipicamente característica de uma missa invertida, uma teologia cristã invertida, né? Eu não gosto de enveredar por esse caminho, eu gosto de ficar com os pés fincados mais na filosofia política e na ciência política, porém, para quem gosta de enveredar por esse caminho, é um caminho perfeitamente razoável, essa ideia de que em todos esses pensadores modernos, sexualmente perturbados, moralmente duvidosos e com ideias aí que causaram mortes e mortes e mortes, que todos eles operem com uma espécie de missa invertida, né? A missa invertida nada mais é do que a missa satânica, né? Se você for num ritual satânico, um ritual satânico nada mais é do que uma missa católica, só que aos avessos, né? Então, ou seja, todos esses caras, pelo menos todos abordados até aqui, operavam dentro desse esquema de uma teologia cristã invertida, e no caso do Sartre não é diferente, né? E aí prossegue o Scruton: não há natureza humana, Sartre argumenta, já que não há Deus para haver uma concepção dela. Essências, como construções intelectuais, desaparecem junto da mente que as conceberia. Para nós, então, nossa existência, nossa individualidade impossível de conceitualizar, cuja realidade é a liberdade, é a única premissa de toda a investigação e o único ponto seguro de observação em um mundo cujo significado ainda está para ser dado. Nossa existência não é determinada por nenhuma moralidade universal e nenhum destino predado que poderia conter uma visão de natureza humana. O homem pode fazer sua própria essência, e mesmo sua existência é, em certo sentido, uma aquisição. Ele só existe totalmente quando ele é o que ele se propõe a ser. Então, na verdade, essa ideia do Sartre, né, de que a natureza humana ela não existe previamente, né, não existe como dado, existe só como construção posterior, ela é uma premissa que também sempre é uma premissa filosófica indispensável para a mentalidade revolucionária, né? Então essa ideia de que você pode pegar o ser humano e fazer dele qualquer coisa, transformá-lo em qualquer coisa, sempre foi uma premissa implícita, ou às vezes explícita, mas no mínimo implícita,
no pensamento revolucionário, né? E o Sartre não é diferente. Dentro de um contexto da reflexão da filosofia existencialista, dentro de um contexto próprio, mas é o mesmo princípio. A ideia de que não há natureza humana, e, portanto, se não há natureza humana, isso é uma mão na roda para se praticar e se justificar qualquer revolução, né? Porque é corrigível, é moldável, não tem nada, não tem lastro natural insuperável aí, né? Então essa é uma premissa muito básica para qualquer pensamento revolucionário. Qualquer tipo de, então agora digo eu, né? Qualquer tipo de sistema de moralidade objetiva é um ato para Sartre de má fé. Então má fé é um conceito interessante é um conceito importante para o Sartre, né? Então, qualquer tipo de sistema de moralidade objetivo é um ato de má fé para Sartre. E quem faz isso? Os burgueses, né? Então, quem propõe um sistema de moralidade objetiva que está fora do eu, fora do sujeito, está fora, mas serve de régua para esse sujeito, né? De fora para dentro, isso sempre é um ato de má fé, né? Porque para o Sartre o negócio tem que ser uma projeção sua para o mundo e não uma imposição externa do mundo para você. É uma projeção da liberdade que está em nós em algo externo. Então você está tirando uma coisa que supostamente está em você e está dizendo que ela está lá fora, e aí você se pauta de fora para dentro e não de dentro para fora. Então é uma projeção da liberdade que está em nós em algo externo, alheio, fora de nós. Então isso é muito caracterizado num romance interessante. Não é dos mais agradáveis, mas é interessante, que é o personagem Roquetan do romance A Náusea, do Sartre, né? Então essa situação, né, essa situação de má fé, então a sociedade inteira está calcada na má fé, porque opera com esse sistema de moralidade objetiva externo. A burguesia faz isso, o burguês faz isso. E essa é a situação que desperta no Roquetan náusea, né? Então isso lhe dá náusea. E ele próprio, supostamente, ele seria o herói disso daí, né? O Roquetan é o herói que consegue observar isso, em alguma medida escapar disso, ainda que isso lhe cause náusea. E tem um aspecto interessante nisso, né? Porque como a gente já antecipou, o Sartre vai ser uma espécie de filósofo do engajamento, né? Ou seja, a ideia de que o intelectual tem que se engajar, se envolver diretamente em militância, em disputas políticas, em vinculações ideológicas, etc, etc. Agora, para quem tem essa percepção, né? Se tipo todo mundo age de má fé, isso parece mais uma situação convidativa à resignação, né? Tipo, desisto do mundo, desisto de todos, do que a uma situação de engajamento político, né? Não, tipo, tá tudo errado, absolutamente tudo errado, né? Porque que está tudo errado, tudo bem. Isso é uma premissa importante para quem quer mudar as coisas. Agora, tá tudo absolutamente errado, e aí eu vou lá me engajar com a esperança o quê? De corrigir absolutamente tudo. É um negócio meio estranho, meio esquisito, né? Eu não consigo enxergar como que se deriva daí um engajamento político, né? Como que o sujeito olha para o mundo, vê isso, né? Ele vê na existência de todos um grande ato de má fé, e aí ele se resolve partir para o engajamento político. Por isso que não é exatamente o caso necessariamente do existencialismo em si, mas muitos filósofos que foram pessimistas ou foram críticos abertos do pensamento esquerdista revolucionário, ou se não foram críticos, não foram eles mesmos engajados, né? Esquerdistas, revolucionários, etc, etc, por razões óbvias, né? Se tudo que está aí é uma tranqueira irremediável, para que eu vou fazer engajamento político? Eu me engajar politicamente não vai resolver nada. Então não tem, porque o negócio é irresolvível, entre aspas aí, tá? Estou usando essa palavra entre aspas. Então para que eu vou me engajar? Então eu não consigo enxergar como é que o sujeito olha o mundo e vê o que o Sartre via, um grande ato de má fé, quase que absoluto, e ele deduz daí que eu preciso apoiar a União Soviética, porque isso certamente vai resolver alguma coisa. Então, é um pouco estranho. Aí, retomando aí, o Roger Scruton, ele diz: para Sartre não há salvação no amor ou na amizade. Todas as relações com os outros são envenenadas pelo corpo, o em si, que encerra a nossa liberdade. Então, reforçando o meu argumento, né? Se essa é a concepção do Sartre, como é que você sai disso
para o engajamento político. Para mim é um mistério. O compromisso, então, não pode ter outro ser humano como seu objeto, a não ser somente o quê? A resposta correta para tal pergunta, a questão não dita que assombra a paisagem devastada da prosa do Sartre é: pense novamente. Talvez esta autenticidade que você tanto valoriza, como a liberdade que cria a necessidade para ela, seja uma ilusão. Talvez não. Talvez não haja uma coisa tal como a liberdade transcendental. Então, ou seja, aquilo que a gente estava falando antes, né? Essa liberdade externa, não nas pessoas, mas um critério de liberdade mais absoluto, transcendental, né? Ao qual eu posso me reportar, inclusive para criticar o ato de má fé das pessoas, né? Então talvez isso não exista, né? Ou, se houver, talvez poderia ser como Kant a viu, como fundamento absoluto de uma moralidade objetiva, que nos vincula aos outros em uma relação de respeito universal e que nos curva em submissão diante da lei moral. Então existe uma influência do Kant no Sartre bastante grande, mas o Sartre vai por outro caminho, né? Ele bebe do arcabouço conceitual teórico do Kant, mas ele próprio vai em outra direção. Para Sartre, o mundo envenena nossos esforços. Então, isso é uma coisa que a gente também observa demais na mentalidade revolucionária, no pensamento revolucionário, né? O que é também uma característica gnóstica, né? O mundo está errado, porém ele é corrigível. Isso é gnosticismo puro, né? Então, para Sartre, o mundo envenena nossos esforços, ao compelir-nos a nos identificar com o que não nos é próprio. Mas não seria igualmente razoável supor que pertencemos ao mundo e que nada envenena o mundo tão efetivamente quanto a vã oposição ao nosso pertencimento? Pergunta o Roger Scruton. Né? Então, ou seja, estamos já observando aí um recheio de contradições no pensamento do Sartre. Né? Então é bastante importante aí a gente observar como é também um pensador contraditório. Segue o Scruton. Sartre necessita de seu compromisso, portanto, para cumprir o que é, em essência, uma função religiosa. A observação foi muitas vezes feita, não à toa, pelo grande amigo de juventude de Sartre, Raymond Aron, de que o marxismo cumpre o espaço deixado vago pela religião. Voltamos nesse ponto aí tão importante, que nem mesmo eu sabia que eu sabia disso no Rousseau, eu sabia disso no Marx, porque são pensadores que eu já havia me aprofundado bastante em outros momentos, mas não sabia que a gente observava isso também num Sartre, num Lukács, pensadores que eu estudei menos. Então, ou seja, mais uma evidência de que isso realmente, isso de fato é uma característica da mentalidade revolucionária, né? Então, o sujeito critica a religião, abandona a religião, para imediatamente colocar algo com uma estrutura muito parecida no lugar dela. Né? Mas é talvez na obra tardia de Sartre que o sentido desta observação seja mais claramente aparente. De acordo com a metafísica exposta em O Ser e o Nada, a resposta correta para a questão com o que eu deveria me comprometer teria de ser qualquer coisa, contanto que você possa fazer dela algo como uma lei para si mesmo. Mas esta não é a resposta dada por Sartre, cujo compromisso é com um ideal que entra em conflito com a sua própria filosofia. Prossegue o Scruton. Com a sociedade justa do ativista revolucionário. Ele é levado nessa direção, não pela rota da afirmação, mas pelo obscuro e infeliz caminho da negação. Ao liberar o gênio da autenticidade, ele pode, então, fazer sua ordem secreta. E sua ordem é destruição. Nada real pode ser autêntico. O autêntico define-se sempre em oposição aos outros, em oposição ao mundo que eles criaram e no qual eles se sentem em casa. Tudo pertencente aos outros é parcial, comprometido e remendado. Lembrando aquela frase clássica do Sartre também, o inferno são os outros. Né? O autêntico em si busca a solução total para o enigma da existência. Né? Essa questão do total é importante. O autêntico em si busca a solução total para o enigma da existência e aquela que é sua própria criação, não reverenciando nenhuma autoridade, nenhuma legitimidade que esteja contaminada pelo inaceitável mundo do eles. Né?
Então, até aqui, né? Então, essa é uma reflexão bastante metafísica, é uma reflexão com uma visão de mundo, de existência, né? Aí agora a gente consegue, depois de colocado isso que a gente colocou até agora, a gente consegue entender um pouco por que essa reflexão, essa filosofia é chamada de existencialista, né? Porque no fundo, exatamente por isso que ela é metafísica, né? Porque é uma reflexão sobre a existência do ser humano inserido no mundo, e como que ela é, como que ela se dá, como que você é autêntico no mundo. E aí quando é impossível ser autêntico se pautando por algo externo a você, né? Impossível. Por isso que ele tem esse problema, por isso que todo mundo está agindo de má fé, porque está se pautando numa moralidade que não vem de você, da sua liberdade, mas que vem de fora como uma régua externa. E tudo isso também leva à pergunta: como uma filosofia com essa visão pessimista da realidade existência, o existencialismo, pode culminar no marxismo, né? Então, como que o Sartre, né? Como que essa figura, que é o Sartre, sai de tudo isso que a gente comentou até agora, que concordemos ou não, é uma coisa que está colocada, que está dada. Como é que o sujeito saiu disso para a apologia do comunismo soviético? Como é que isso desemboca no comunismo? Né? Primeiro, isso desemboca no comunismo, para quem eventualmente não tem ainda a ficha caída. Mas a questão interessante é como que isso acontece. Né? Então isso é um ponto aí importante. Há 3 características do marxismo que agradam Sartre, diz o Scruton. Né? Primeiro, é uma filosofia de oposição, mais e mais saturada por um desprezo pelo mundo que nada mais é senão religioso. Segundo, é total em suas soluções e promete uma nova realidade, obediente a uma perfeita concepção de si. Em outras palavras, o marxismo destrói a realidade em favor de uma ideia. E esta ideia é modelada de acordo com a liberdade transcendental do para si. A promessa do comunismo total é uma promessa noumenal. É a questão do númeno e do fenômeno, né? No sentido de númeno aqui a gente pode entender como uma coisa em si, né? A coisa que realmente existe, não como fenômeno, né? Não como nós vemos as coisas. Isso é o fenômeno que se opõe ao númeno, que é as coisas tal como elas realmente são. Uma fantasmagórica antecipação do reino dos fins. Não sabemos nada deste reino, exceto que todos os seus cidadãos são livres e todas as suas leis são autenticamente escolhidas. Ou seja, a gente tem aí no fundo, uma profunda esperança religiosa e uma profunda metafísica. Né? Aí fica como reflexão, né? Como que a gente pensa isso vindo de um pano de fundo, como eu disse, marxista, materialista, etc. Né? Então, Sartre opera uma profunda metafísica. Né? Agora não é o Scruton, é o André. Agora desce um pouco o nível. Então, o Sartre opera uma profunda metafísica. A tarefa é mais uma tentativa de compreensão do que uma refutação. Então, até aqui, pelo menos, né, o Scruton vai calibrar a bota daqui a pouco, mas até aqui a gente está tentando entender. E não é tão fácil assim entender o pensamento do Sartre. Né? Mas então até aqui a gente está tentando mais entender do que refutar. A realidade se sacrifica no altar de um reino metafísico perfeito, que pode ser trazido pelo estado de comunismo total. Olha só, então olha onde que a porta para o comunismo se abre dentro dessa filosofia, desse existencialismo sartriano. Né? A porta se abre para o comunismo aí. Então você pega a realidade, que é imperfeita, é equivocada, sacrifica ela em nome de um ideal metafísico distante, uma espécie de reino dos fins na linguagem kantiana. O reino dos fins em Kant é onde tudo é julgado pelos seus fins e tudo é tratado como fim e nunca como meio. Tá? Então nada é meio para outra coisa, tudo é fim. Isso é o reino dos fins, é o mundo moral perfeito. Né? Você não usa... você não precisa usar, por alguma razão, quis pegar um exemplo bobo aqui, tá? Você não precisa, sei lá, matar um animal para comer. Você não precisa que aquele animal seja um meio para saciar a sua fome. Ele é um fim em si mesmo, ele existe para si próprio, né? Só num exemplo aí mais bobinho para ilustrar a questão. E quem pode trazer essa realidade, no entendimento do Sartre? O comunismo. Olha só que loucura, né? Aparece aí um importante conceito, né, para o Sartre de totalidade. Bastante complexo em contexto materialista marxista. Então é difícil você pensar nisso, né, numa totalidade da história, por exemplo.
né, num contexto materialista, pelo menos no sentido de conhecer, né, de vislumbrar isso, né, porque só Deus pode ver o todo. Né? Se você pensar no todo literalmente, é uma coisa alcançável, acessível apenas para Deus, né, mas essa ideia de totalidade vai ser muito importante para o Sartre. Então, essa ideia de totalidade desempenha papel importante em Sartre e Marx, evidenciando mais uma vez o papel de religião invertida da mentalidade revolucionária. Então, é mais um aspecto aí onde a gente consegue enxergar esse fato, né? Então, prosseguindo aqui com o Roger Scruton, o Scruton diz: Martin Jay argumenta a favor da nova esquerda que a categoria de totalidade é distintiva do marxismo. Tomada literalmente, tal afirmação é sem sentido. Poderia antes pertencer a Weber, que identifica o significado de revelação profética em sua capacidade para representar o mundo como uma totalidade ordenada e inteligível, e que vê a função do sacerdote como um mediador entre esta concepção total e desordenada fragmentariedade do mundo natural. O marxismo divide a categoria da totalidade não somente com a religião tradicional, mas também com seu arqui-inimigo e irmão de sangue, o fascismo, instância política que foi recomendada por Gentile e como uma concepção total de vida. Em outro sentido, contudo, Martin Jay tocou numa verdade bastante importante. O neomarxismo é distinto não pela categoria de totalidade, mas pelo ritual sem sentido com o qual esta categoria é cercada e pelo qual suas deficiências litúrgicas são veladas. A retórica da totalidade esconde o lugar vazio no coração do sistema, onde Deus deveria estar. Isso parece claro e cristalino, né? Então, essas teorias, essas missas invertidas, elas são inevitavelmente problemáticas do ponto de vista conceitual, porque o negócio não funciona, né? Ou Deus ocupa o lugar que ele tem que ocupar ali, ou, meu amigo, muda o sistema inteiro. Não queira criar um sistema invertido, onde Deus exerce um papel claro ali como fundamento da totalidade, razão da totalidade, único capaz de vislumbrar a totalidade. Não. Vamos tirar Deus e manter a totalidade. Não vai rolar, cara. Não vai funcionar, né? Para Sartre, a totalidade não é nem um estado, nem um conceito, mas uma ação. Não reside na natureza das coisas, mas é trazida a elas pela fúria totalizante do intelectual. Olha só a saída pela tangente aí, né? A totalização é concebida, em termos existencialistas, como a ação transcendental do self, mas é também um momento milagroso de unidade, no qual o corte na realidade extingue-se e o mundo é curado. Esta união mística, como a união da lança e do graal, junta as metades nostálgicas de um mundo clivado. Quando o intelectual chegar a tocar as candentes mãos do proletariado, então a mágica má da ordem burguesa será posta de lado e o mundo se completará. Ou seja, em Sartre, tal como em Gramsci, nós encontramos também essa unidade, essa simbiose, essa harmonia entre o intelectual e o proletário. Sendo que o intelectual é a força à frente, né? O intelectual é o líder dessa coisa toda. Então, em todos esses sujeitos, é inevitável, né, gente? Se os caras estão falando que, beleza, o proletário é importante, a economia é importante, criticar o capitalismo é importante, mas o processo maior, ele se dá no campo da cultura e, portanto, das ideias, e, portanto, é inevitável que a linha de frente, não no sentido de batalha, mas a linha de frente no sentido de quem segura a tocha olímpica aí dessa coisa é o intelectual. Né? Isso é também algo, à primeira vista, contraditório com o marxismo, né? Porque o marxismo, não, é o proletário. Mas, na verdade, esse neomarxismo, essa nova esquerda... Então, o Sartre era apologeta da União Soviética. Você tem alguma dúvida de que ele era marxista? Né? Não resta a menor dúvida que o Sartre era marxista. Mas, tal como Gramsci, tal como Lukács, eles tinham aí as suas divergências com o mestre Marx, que não podem sequer ser consideradas assim divergências minoritárias. São divergências fortes. Mas aí a gente tem que entender aquilo que já foi trabalhado nos episódios anteriores, o marxismo como uma cultura e não como um sistema fechado como outros tantos. Vou retomando aqui o Scruton. Sartre finge rejeitar o marxismo por sua visão parcial e mecânica da condição humana. No entanto,
ele toma emprestado as principais categorias marxistas então, ou seja, isso é exatamente o ponto. Por que esses caras, no fim das contas, são marxistas? E por que todo esse neomarxismo é bastante marxista? Porque eles estão pegando a mesma estrutura, ainda que eles estejam aplicando a estrutura em outro quadro, é a mesma estrutura. Portanto, é marxismo. Né? Então ele toma emprestado as principais categorias marxistas para dar substância a seu compromisso total. Para Sartre, o mundo ainda está dividido entre burgueses e proletários. Ainda depende das relações de produção. E isto ainda significa que, sob o capitalismo, a extração da mais-valia do proletariado alienado, efetuada pela exploração burguesa, pela exploração da burguesia, conduz a cada vez mais intensa luta de classes. E estas categorias marxistas são repetidas e acriticamente destacadas nas teorias de Marx. A rejeição da razão dialética, que, como se pode notar, é discutivelmente não uma categoria marxista, mas uma vulgarização de Plekhanov e Engels, é inteiramente desprovida de substância intelectual. Então, por que o Scruton está falando dessa razão dialética? O Sartre, ele coloca perguntas acerca do marxismo, né? Então ele também tem esse movimento de se colocar como um marxista crítico do marxismo. Veja bem, o marxismo tem esse problema aqui, mas aí quando você vai investigar o negócio, vê que ele está sendo um mero joguete, isso daí que ele está colocando. E isso é colocado num livro chamado Crítica da Razão Dialética, né? Que é uma brincadeira aí com a crítica da razão pura do Kant, né? Ou a crítica da razão prática. Mas o Sartre é autor de um livro chamado Crítica da Razão Dialética. Né? Então, nele, o Sartre coloca perguntas acerca do marxismo impossíveis de serem respondidas. Isso serve para desviar o potencial das críticas reais ao marxismo. Ele também se desvia, segundo Scruton, das terríveis consequências práticas para as quais o marxismo conduz com suas vãs profecias milenares e sua visão totalizante de um homem pós-político. Então, o Sartre coloca ali umas coisas supostamente críticas ao marxismo, mas que não levam a lugar nenhum. E aí, com isso, ele tira a atenção de eventuais críticas ao marxismo que levam a algum lugar, né, no sentido de expor as contradições marxistas. E aí fica com essa aparência de crítica, essa aparência de descolamento, mas quando você vai ver, todas as categorias marxistas também estão lá no Sartre. A erosão da verdade pela propaganda comunista é vista em sua versão mais efetiva não na crítica da razão dialética, mas nos ensaios posteriores, coligidos em Situações 8 e 9, são um título de uma obra do Sartre, e publicados em inglês como Between Existentialism and Marxism. Nesta obra, surpreendente, Sartre repete a desculpa padrão para as crueldades dos bolcheviques, necessárias devido ao cerco anticomunista, e atribui a culpa pela persistência da crueldade comunista primeiro a Stalin e posteriormente ao fato de o Partido Comunista ter se tornado uma instituição. Em outras palavras, tornou-se um dos pontos centrais da outridade, né? Então, não é autoridade, tá, gente? É outridade, de outro. Ou serialidade, como a obra do demônio é agora chamada, que impede a paixão totalizante do compromisso radical. Um tal criticismo é extremamente útil em que salvar o que se propõe a condenar. Né? Então, ou seja, é isso que daquela crítica existencialista, pessimista, nauseante da realidade, o Sartre começa naquilo e termina nisso. Né? Termina em passação de pano para a União Soviética. Não, veja bem, mas a culpa é do Stalin, não é o comunismo. Né? A culpa é que o Partido Comunista virou uma coisa que a gente não imaginava que ele fosse virar. Mas tudo bem, é só isso. Corrigido isso, não há problema. Né? Então, como eu disse, e agora sou eu e não o Scruton, também há em Sartre simbiose entre intelectual e proletário, cabendo ao segundo aceitar a harmonia com as ideias do primeiro. Cabe também uma dispensa automática dos intelectuais burgueses, sem necessidade de enfrentamento de sua argumentação. Então, o Sartre ele foi contemporâneo aí de críticos do marxismo, né? Críticos do marxismo, do esquerdismo, do bolchevismo, como o já citado Raymond Aron, o Alain de Besançon,
o Jean-François Revel, e todos esses caras, eles não foram enfrentados pelo Sartre, obviamente, né, gente? É incrível como o esquerdista é o esquerdista no Brasil, na França, nos Estados Unidos, ou em 2021, ou na década de 60, no caso do Sartre. É a mesma coisa sempre. Os caras não partem para o confronto ali, crítico, direto, entre outras coisas, porque eles sabem que eles vão perder, né? Então, diz o Scruton, o inimigo do intelectual não é o proletário empírico e real, que nada tem a dizer sobre a questão, mas o falso intelectual, um tipo criado pela classe dominante para defender sua ideologia particular através de argumentos que se proclamam produtos rigorosos da razão exata. Com estas palavras, Sartre dispensa escritores não nomeados, ou seja, sequer ele tem a coragem de nomear, né, como Raymond Aron, Alain Besançon e Jean-François Revel, que tentaram atacar as ilusões esquerdistas e que sempre encontraram raiva, desprezo ou a explícita desconsideração. E aí eu digo aqui e a gente se encaminha para o encerramento. Por fim, há em Sartre, como havia em Lukács, uma profunda relativização das mazelas do comunismo, especialmente soviético, inclusive depois de ter acesso... Porque na época do Sartre, né, gente, no final da vida do Sartre morre em 1980. Nessa época você já tinha documentação evidenciando ali, né, não era mais conspiração, nunca foi, mas se existia um momento em que claramente não era já na década de 80, não era conspiração nenhuma, as mazelas do comunismo soviético, gulags, mortes, fome, etc, etc, etc. Mas mesmo assim, isso não demoveu o Sartre de um apoio à União Soviética, né? E aí, por fim, aqui diz o Scruton, é com uma sombria incredulidade que alguém lê sobre o seu apoio a regimes de extermínio que uniram os intelectuais e os trabalhadores somente em lugares de reeducação, nos quais eles arquejaram as suas últimas horas miseráveis. Por meio de documentos irrefutáveis, soubemos da existência de campos de concentração na União Soviética. Assim escreveu Sartre, isso é palavras do Sartre. Soubemos da existência de campos de concentração na União Soviética por meio de documentos irrefutáveis. 20 anos depois, a verdade era senso comum entre aqueles que se importavam em reconhecê-la. E ele ainda poderia nos encorajar a julgar o comunismo por suas intenções e não por suas ações. Em todas as atuais campanhas que a União Soviética empreendeu no Ocidente, seja lá com que custo de vidas humanas e de felicidade, Sartre defendeu o lado soviético, ou mesmo criticou a União Soviética apenas numa linguagem que reitera exatamente suas mentiras favorecedoras. Depois de participar do Congresso dos Povos pela Paz em Viena, em 1954, ele viaja para Moscou, retornando com a impressão de que há total liberdade para se criticar a União Soviética. Comentário que talvez seja mais fácil de entender quando lembramos o significado que Sartre atribuía à palavra total, né? Então é aquela totalização metafísica que o Sartre estava pensando. Ele estava chocado com a intervenção soviética na Hungria, mas não tão chocado que não pudesse continuar elogiando a obra do comunismo por todos os lados. Primeiro em Cuba e então, quando seus olhos estavam abertos, na China, cuja única virtude distinta era ainda ser desconhecida. Somente no fim da sua vida, quando veio a apoiar os refugiados do Vietnã comunista e publicamente apertou as mãos de Raymond Aron, após anos de estremecimento, ele parecia ter desistido de sua luta. Mas sua obra já estava pronta, diz o Scruton, né? Então o estrago já havia sido feito, a passação de pano para o comunismo soviético já havia sido feita, e a gente já viu uma confusão muito grande, uma metafísica bastante... A carga metafísica no pensamento do Sartre é muito forte, e ela parece nos conduzir a um estado de rejeição das coisas como elas são, o que ainda dá para acoplar na lógica de uma mentalidade revolucionária, mas o grau em que a coisa supostamente está perdida, deteriorada, é muito estranho que culmine num filósofo do engajamento e de engajamento, mas acaba culminando, e mais do que isso, acaba culminando numa aceitação à crítica do comunismo soviético e numa relativização dos seus crimes e mazelas. Este foi Jean-Paul Sartre.
muito obrigado e até a semana que vem com o podcast sobre Eric Hobsbawm. Nos encontramos lá.